bom dia, com alegria no coração, com gratidão ao Pai por mais um dia aqui, né, pessoal? Mais uma semana que o Pai está nos dando aí para que a gente possa exercer as nossas escolhas e que nós possamos escolher bem, né? Para a gente ter uma semana leve, uma semana bem alegre, bem produtiva. E vamos lá com nossos grãozinhos no caminho, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Hoje, o Evangelho nos trouxe o capítulo 17, Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam um mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Muito bem. Então, o nosso dever, pessoal, é uma obrigação moral que a gente tem, porque a gente sabe o que nós devemos fazer, como nós devemos ser, não é? E nós sabemos principalmente que nós devemos desejar ao próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos. Fazer ao próximo aquilo que nós queremos que se faça para conosco. Isso é o principal, é o respeito ao limite. Até onde eu posso chegar, até onde eu posso ir e o que eu desejo para o próximo. Isso é importante. A gente tem que colocar acima de tudo o respeito às leis, tanto às leis humanas quanto às leis divinas. Em primeiro lugar, essas leis. Devemos nos amar para podermos, de coração aberto, amar o próximo. Esse é o maior dever do cristão, o maior dever que toda a humanidade deveria colocar como meta, como princípio, como base. Amar ao próximo como a si mesmo. Respeitar o próximo como eu quero ser respeitado. Respeitar a Deus,
que é nosso Pai, nosso Criador. É o maior dever do cristão, é o maior dever da humanidade em si. É o respeito ao limite, respeito ao próximo, ao respeito à hierarquia. Tá bom? Então vamos nos respeitar, vamos nos amar, sabendo que nós queremos a mesma coisa. Nós queremos o respeito do próximo e o seu amor para conosco também. Fazendo isso, tenho certeza que nós estaremos respeitando principalmente a lei divina. A leitura de hoje do Livro dos Espíritos nos fala ainda do livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos, a questão 78. Os Espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se os Espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, e isto é incontestável, mas saber quando e como nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso que, sendo Deus eterno, tem criado sem descanso. Mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Muito bem, uma questão lógica a resposta dos Espíritos, não é? Se Deus é que criou todos nós, fez toda a criação, logicamente nós não somos, nós tivemos um princípio que foi a criação de Deus, porque se a gente não tivesse tido esse princípio, a gente seria igual a Deus, aí já não seria Deus, né? Aí já não seria Deus, seríamos todos deuses, não tem sentido isso, né? Se Deus criou tudo que existe, Deus nos criou. Agora, quando e como Ele nos criou, ninguém sabe, nem mesmo os Espíritos. Somente aqueles mais elevados, que mais se aproximam, já de acordo com a sua evolução, do princípio divino, é que tem alguma noção de quando e como foi criado. Nós ainda não temos um mínimo de capacidade de entender isso. Tá certo? Mas vamos lá, né? Vamos continuar no caminho da nossa evolução para que um dia a gente possa, quem sabe, entender como que nós fomos criados e quando nós fomos criados. Um grande abraço para todos vocês. Continuem aí firmes no canalzinho nosso aí do YouTube, né? Nas nossas leituras, nos nossos vídeos, humildes vídeos, e com minha gratidão no coração por todos que estão aí junto com a gente no aprendizado diário, que estamos aprendendo sempre juntos, cada um absorvendo a si aquilo que é necessário nas nossas leituras. Grande abraço, beijo no coração, até amanhã se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer.